Olá, bom dia. Estamos para mais um devocional. Eu tenho certeza que hoje você vai refletir sobre algo muito importante: a polêmica, a igreja e Israel. São as mesmas coisas? São diferentes? Deus já deixou tudo escrito para a gente. O nosso manual de vida, que é a Bíblia, a palavra de Deus, nos revela que nesses últimos dias se completaria os tempos dos gentios. E a gente vê isso em Lucas 21, Lucas 21, 24. Até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por nós. Mas a base dessa reflexão, como nós estamos fazendo uma linha sobre a volta de Jesus, estamos passando por todos os livros da Bíblia e mostrando que não existe Velho e Novo Testamento, e sim, a Bíblia é uma palavra completa desde Gênesis a Apocalipse e que nós entendemos que Deus não se contradiz. Infelizmente, pessoas tiram partes de um texto e criam doutrinas. E aí gera confusões na igreja. Jesus também disse sobre esses últimos dias, muitas pessoas vêm com heresias. E o que é a palavra heresia? Nada mais, nada menos que alguém tira algum assunto da Bíblia e faz uma doutrina. E como muita gente não gosta de meditar na palavra, porque em certos locais tem muitos símbolos, como o livro de Apocalipse, para quem é do Novo Testamento, e quem é dos profetas, como Ezequiel, Isaías, Daniel. E se você não entender isso, você fica, parece que alheio ou vítima destas pessoas que querem confundir a mente do povo. Por isso que Jesus disse, está escrito na palavra, o meu povo perece por falta de conhecimento. E, portanto, o objetivo desse devocional é que a gente creia na sua palavra e que Deus é fiel com sua palavra, não com a palavra do homem. Subjetivos, interpretações subjetivas são pessoais e, infelizmente, causam divisões na igreja. Portanto, queremos ver é que é uma igreja unida. Jesus falou que vocês conhecerão se são meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então, portanto, além de amar a Deus, que é o primeiro mandamento, de todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o entendimento, nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E aí resume-se toda a lei. Se no Jardim do Éden nós recebemos uma ordem, que era, eu falo simplesmente, mas eu sei que é difícil, falar para alguém que não conhecia a morte, Adão. O homem foi criado para viver eternamente. E estava falando, se você comer do fruto da árvore do conhecimento do mal, certamente morrerás. Mas infelizmente, a gente já sabe essa história. Nós estamos sofrendo com doenças, pandemias, caos, revoluções, terremotos, sinais dos céus. Já foi dito que é o princípio das dores de parto. Mas isso é uma palavra que vem da própria palavra. E muita gente não entende o que quer dizer dores de parto. São sinais como das estações. Você sabe que está chegando a primavera pelos sinais. Você sabe que vem uma chuva pelos sinais. E o homem aprendeu a medir esses sinais. Será que o homem não vai reconhecer? Não reconheceu na primeira vinda? Teve que vir magos do Oriente. E pegou os líderes religiosos, vamos dizer assim, de calça curta. E ainda querendo usurpar o lugar de Deus. É isso que nós vamos ver nesse devocional. A tentativa de usurpação do lugar de Deus, não somente como rei, como foi o rei Herodes, como os religiosos da época, como foram os fariseus, saduceus, os escribas. Mas muitas pessoas não querem entregar a cadeira para Jesus, a não ser que Ele mesmo, com toda a autoridade, venha fazer sua justiça e seu juízo aqui nessa terra.
Estamos num tempo que é o ministério do Espírito Santo. Infelizmente, a gente vê lá em Atos e vê nos dias de hoje. Eu nem mesmo, ao menos, sei que existe Espírito Santo. Se Jesus falou que não nos deixariam órfãos e mandaria outro Consolador, então a gente vê desde Gênesis e Apocalipse, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, interagindo sempre com o mesmo propósito. Depois da queda, do resgate do homem, da salvação do homem, da santificação do homem e, por fim, pegar a sua propriedade exclusiva, um povo preparado. Então vamos lá, foi uma pequena introdução. Nós estamos em Isaías 54. Coincidentemente, falamos de Isaías 53 e pulamos para 54. Em Isaías 53, nós vemos a obra de salvação de Jesus Cristo profeticamente, antecipadamente, melhor dizendo, anunciada. Agora estamos falando da volta de Jesus, profeticamente, antecipadamente anunciada. E ainda Jesus perguntou: acharei fé na terra? Infelizmente, a Bíblia cada vez se cumpre mais, como fala que nesses dias serão os dias como dias de Noé. Casavam-se, davam-se casamento e não estavam nem aí. Já sabemos que houve o dilúvio e Noé era o pregador da época e anunciando também a obra do juízo de Deus com o ser humano que se corrompeu. Na verdade, é uma intervenção divina. E o homem, negando a paternidade celestial do Deus Pai Criador, ainda hoje acredita que viemos do macaco. Infelizmente, a ciência é louca para as coisas de Deus. E as coisas de Deus é loucura para o homem. O homem só pode entendê-la se discerni-la espiritualmente, não com o intelecto. Portanto, vamos refletir no capítulo 54 de Isaías, que já começa com um título: O futuro glorioso de Sião. Quando fala assim, é a segunda vinda de Jesus, o complemento da sua obra. Mas Isaías 54 começa com uma alegoria, com uma metáfora, com um símbolo. E vamos lá. Canta alegremente, ó estéril, que não destes a luz. Exulta com alegre canto e exclama: tu que pão tivestes dores de parto. Perdão, eu vou ler no meu celular aqui que está meio apagado na minha Bíblia. Tantas anotações. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama: tu que não tivestes dores de parto. Falando de uma mulher que não teve dores de parto, mas teve filhos. Como podemos gerar filhos sem pela gravidez e passar pelos sintomas da gravidez? Deus está colocando aqui essa situação e nós vamos discutir sobre ela. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. E logo no versículo 6 de Isaías 54, porque o Senhor te chamou como mulher desamparada. Agora está falando de Israel. E de espírito abatido, como a mulher da mocidade, que foi a mulher, o povo que Deus começou a tratar desde Abraão, Gênesis 12. Que fora repudiada porque quebrou a aliança. Por isso que chama Velho Testamento. Mas não é velho. Mulher solitária, quem é? Do Isaías 54:1. Está claro que é a igreja. E a mulher desamparada, Isaías 6, é Israel. Onde nós percebemos, sabemos que o que se chama Velho Testamento explica o Novo. E o Novo explica o Velho. Porque a palavra é uma só. Então em Gálatas 4:27, está falando a mesma coisa que nós acabamos de ler em Isaías 54:1.
Porque está escrito, Isaías 54:1, alegre-te, ó estéril, quer dizer, que não pode ter filhos, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não está de parto, mas tem filhos. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que não tem marido. E aí, em Gálatas, nós estamos em Gálatas 27, nós vamos para o 24, para você entender tanto Isaías 54:1 quanto Gálatas 4:27. Gálatas 4:24 diz: estas coisas são alegorias, são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma é para a igreja, e a igreja compreende-se que são judeus convertidos a Jesus Cristo e os gentios. E a mulher abandonada é Israel, como já foi dito. Nós vemos Jesus falando claramente isso em Mateus 21:41, em Lucas 20:16 e Marcos, que eu vou citar com as palavras que estão nestes outras citações, em Marcos 12, capítulo 12, versículo 9. Que fará, pois, o dono da vinha? Jesus, para resumir, Jesus estava falando sobre a vinha. A vinha é a igreja de Deus que foi dada ao povo de Israel. Mas eles negaram dar os frutos, o resultado da obra do próprio Deus. E aí Deus mandou servos, eles mataram e mandou seu próprio filho. Jesus já profeticamente falando, e os fariseus entenderam, que eles mataram o filho. O que fará o senhor da vinha? Em Marcos 12:9 diz que fará, pois o dono da vinha virá e exterminará aqueles lavradores daquela geração e os que negaram a dar os frutos da vinha, e passará estes frutos da vinha a outros. E aí a gente começa a entender que é a igreja. Então, em Isaías 65, versículo 1, Deus completa essa situação. Fui buscado, vocês veem que eu estou indo fazendo um paralelo tanto no Velho quanto no Novo, como elas se completam. Isaías 65, fui buscado pelos que não me perguntavam por mim. Os judeus conheciam e negaram. Então, os que não perguntavam, os gentios, foi achado. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Deus se revelou a nós, os gentios, a um povo que não se chamava pelo meu nome. A palavra El, de Israel, é Deus. E cristão é de Cristo, que não se chamava do meu nome. E eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. É sempre esta mensagem de Jesus, de Deus Pai e do Espírito Santo. Eis-me aqui, estou pronto para recebê-lo. Mas muitos negam. Vamos para Zacarias 4, que logo depois, tanto lá nos evangelhos, quando nós citamos, quanto Isaías 54, e a continuação dessa parábola da vinha, falamos Marcos 12:9, agora vamos Marcos 12:10, linkando de novo. Ainda não leste nas Escrituras, na palavra de Deus, na Bíblia? A pedra, quem é essa pedra? Jesus. Que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal pedra angular. Sabemos que para os judeus o Messias não ainda veio, e eles creem no Messias sim, só que para eles ainda não veio. Surpresa vai ser quando eles souber que já veio, né? Mas isso, em Lucas 21:24, disse, ainda isso não vai acontecer, porque até que esse tempo destes gentios, nós, se complete, Jerusalém será pisado por nós, por gentios. Para completar o nosso devocional, que já vamos para 15 minutos, se você chegou até aqui, parabéns, porque é um tema maravilhoso. Em Romanos 11:23 e 24, fala de novo da igreja de Israel. E Paulo falando no livro de Romanos, que para muitos acham difícil, porque ele cita muito o Velho Testamento. E fala sobre... E o povo de Deus? Deus rejeitou? Da qual chama a oliveira brava?
Em Romanos 11, 23 e 24, do tema que nós estamos falando, da igreja de Israel, da que era abandonada, foi mais numeroso o filho. Aqui, ó, em Romanos 11, 23 e 24, eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar o povo de Israel de novo. Pois se fosse cortado daqui por natureza a oliveira brava e contra a natureza enxertado a boa oliveira, que somos nós, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Deus está colocando aqui, através de Paulo, pelo Espírito Santo, que existem oliveiras. A oliveira brava é o próprio nome de Israel, aquele que lutou com Deus. Isso quer dizer a palavra Israel. Oliveira brava. A boa oliveira somos nós. Mas se a oliveira brava ser enxertada de novo, como profeticamente Paulo já colocou aqui através do Espírito Santo, então Deus é poderoso para tratar com o seu povo de novo. Deus nunca erra o alvo. Deus tem um plano de salvação com a humanidade. Tanto Israel como os gentios fazem parte da humanidade. Deus quer resgatar a sua paternidade, quer colocarmos como filhos de Deus. Em João 1,11, ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas no João 11, 1, 2, a todos os quantos receberam, estes foram feitos filhos de Deus, tanto judeus quanto gentios. Por isso que Deus, quando prometeu a Abraão, que os filhos de Abraão serão como incontáveis, como areias do mar, como as estrelas do céu. Porque assim como Abraão teve fé, todos que têm fé são filhos de Abraão. Porque Deus colocará no nosso coração esta aliança eterna e no nosso coração escreverá a sua lei e na nossa mente. E aí nós não precisamos de outros para perguntar: será que conhecemos a Deus? Desde o menor até o maior dirá: sim, eu conheço a Deus. E ele vai nos buscar e transformar o corpo, como é o corpo da sua glória, o nosso corpo será assim também. Não vai existir mais morte, nem dor, nem choro, nem pranto, pandemias, só a terra sem maldição. Por isso que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e Elohim, Deus criou os céus e a terra, e o Espírito Santo pairava sobre as águas, mas a terra era um caos. O que nós vemos hoje? A terra é um caos, sem forma e vazia. Vazia do quê? De Deus, da palavra de Deus. E aí nós vemos lá de Gênesis, né? Agora vamos para Apocalipse, em capítulo 22 de Apocalipse, já no finalzinho. O Espírito e a noiva dizem: vem. Por que não Jesus e a noiva? Porque a noiva é de Jesus. E a palavra e o Espírito Santo se revelou ali. Se o Espírito Santo estava em Gênesis 1, 2, pairando sobre as águas, quando a terra estava sem forma e vazia, porque logo no final da Bíblia tem lá o Espírito Santo e a noiva, no meio desse caos, dizendo: aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Que Deus abençoe você com esta palavra e creia em Jesus Cristo, no Deus Pai e também no ministério do Senhor Espírito Santo, aquele nosso paráclito, ao lado. Então, ele está ao nosso lado para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, sermos selados pelo seu Santo Espírito, como resgate da sua propriedade de Deus. Sabemos que tanto o Pai quanto o Filho quanto o Espírito Santo trabalham interação. E não há contradição. Não existe três deuses. Existe apenas um Deus. Porque quem vê Jesus, vê o Pai. E Jesus é a expressão exata de Deus, Pai. E Jesus disse que mandarei Aleos, em grego, outro, da mesma espécie,
Consolador. E quando você vê lá em 1 João 2, capítulo 2, fala que é o advogado. É Paráclito. Por que usa Paráclito tanto para Jesus, em 1 João 2, e usa Paráclito em em João 14, 16? Por quê? Porque Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo trabalham conjuntamente. Por isso que em Mateus 28, capítulo 19, diz assim: Ide por todo o mundo, pregai a toda criatura o evangelho de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça. Estou fazendo uma mistura com João 3,16. E eles crendo serão salvos, serão batizados em nome do Pai, uma pessoa, em nome do Filho, Jesus, outra pessoa, e em nome do Espírito Santo, outra pessoa. Se o Pai e o Filho somente são duas pessoas, por que citaria a terceira, o Espírito Santo? Muita gente sabe que existe Pai e Filho, mas nega o Espírito Santo. Justamente neste tempo, que começou em Atos 2, o tempo de Pentecostes. Pentecostes quer dizer 50. Era uma festa judaica, já lá em Levítico 25, o tempo da restituição. Falando, Deus vai restituir tudo, a nossa vida. Tudo começa no mundo espiritual e termina no mundo espiritual. Por isso que Jesus fala, eu sou o Alfa e o Ômega. Em português seria, eu sou o A e o Z, o princípio e o fim. Ele começou uma nova raça. E é ele que vai fechar a porta quando tudo acabar. Para aqueles que entraram, estarão abrigados nesta arca. E a terra não vai acabar mais em dilúvio, em águas. Vai ser com fogo. Portanto, aqueles que estão abrigados nesta arca. E Deus não destrói o ímpio com o justo. Vemos em Gênesis 18, em várias passagens. Deus vai pegar, Isaías 57, a sua propriedade exclusiva. E vai separar antes de entrar em juízo com essa terra. Portanto, Igreja de Deus, separai-vos para não ser cúmplices das suas obras deste mundo, que Deus nos resgatará como sua propriedade santificada. E infelizmente o mundo terá um trato especial com Deus, porque blasfemaram o sangue da nova aliança, ultrajaram e negaram a própria palavra em João 12:48. Para aqueles que creem, serão salvos, mas para aqueles que não creem, a própria palavra os condenará. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.